Caríssimos irmãos e irmãs no Senhor, a liturgia de hoje traz uma concatenação de eventos que culminam sempre na importância que devemos dar ao amor a Jesus Cristo. Mesmo compreendendo realidades de gêneros diferentes, todas elas convergem para o sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, que na paixão, morte e ressurreição transformou essencialmente o ser humano na possibilidade de agora, como convertidos, serem salvos. Celebramos hoje o Domingo do Bom Pastor, esta figura de cuidado presente no cerne da vida eclesial, não só através da figura do pastoreio presbiteral, que podemos dizer que é a referência de cuidado do povo, mas nas demais vertentes que emanam deste mesmo ministério de serviço, que é também a vida consagrada, religiosa, a vida aonde vemos homens e mulheres que se dedicam à evangelização no reino de Deus. E hoje, de modo especial, celebramos um outro aspecto, por isso falava sobre a realidade das diversidades de gênero, porque sabemos que a igreja chama homens para o sacerdócio, mas vemos hoje, de forma muito singular e muito significativa na igreja, a vivência do Dia das Mães como uma oportunidade de compreendermos aonde os ministérios de serviço, sabemos que são 7 os sacramentos, e destes 7, 2 sacramentos são sacramentos de serviço, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Hoje, ao conjugarmos esta unidade, podemos refletir o quanto, muitas das vezes, seja o pastoreio do pastor, seja o cuidado da mãe, conciliam-se perfeitamente na harmonia daquilo que é próprio do munus sacerdotal, ou poderíamos dizer, do munus serviçal ao mistério de Cristo. Primeiro ponto, vamos observar as leituras de hoje, aonde na dinâmica desde o primeiro domingo de Páscoa, compreendemos que Cristo realizou um evento extraordinariamente novo, que foi a sua ressurreição, e a partir dali iniciamos a 8ª de Páscoa, que nos inseriu perfeitamente no grandioso mistério do amor de Deus, que por mais absoluto e sublime que ele seja, precisa ser continuamente revisado e convidado a se questionar aonde erramos, o que precisamos melhorar. Por isso, a 8ª de Páscoa concluiu-se com a festa da misericórdia, porque mesmo que nós tenhamos a maior proximidade possível, mesmo que coloquemos em prática o absoluto da fé, muitas das vezes temos as experiências como a de Tomé, de querer ver para crer, querer tocar para experimentar aquilo que vai além da grandiosidade do amor de Deus. Então, precisamos buscar continuamente a mudança, a conversão, o reconhecimento das nossas misérias. Por mais que cheguemos
a plenitude da Páscoa, o caminho de conversão acontece a cada domingo, a cada vida, a cada dia na história da humanidade. E não é à toa que domingo passado, ao ouvirmos esta narrativa da vocação de Pedro, mas mais do que isso, ouvimos no Evangelho de domingo passado, quando Pedro vai poder lançar as redes e não pesca nada, e depois a edificação da igreja na figura de Pedro, no questionamento triplo do amor de Pedro para com Cristo, dizendo para Pedro que precisamos viver o absoluto do amor de Deus para podermos viver a graça realizada dia após dia no mistério do Senhor. Vamos observar que a liturgia de hoje é uma contra-reflexão a esta realidade. Não que seja contrária, mas é um contraposto que nos ajuda a vermos. O primeiro domingo é o domingo da glória de Deus. O segundo domingo da misericórdia de Deus. A glória de Deus precisa da misericórdia para constituir-se e reconstruir-se a cada dia. Mas, ao mesmo tempo, temos agora 2 domingos em que vimos a edificação da igreja no domingo passado e hoje a figura do pastoreio para entendermos que esta igreja se edifica num alicerce que, por mais que Pedro às vezes tenha as suas dúvidas no como amar a Deus, porque quando Deus pergunta para ele, como perguntou no Evangelho do domingo passado, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, na terceira vez, ele ficou assim mexido. Por quê? Porque ele sabia dentro do seu coração que Jesus, ao perguntá-lo pela terceira vez, ele não queria uma entrega e uma dedicação pela metade. Ele queria uma entrega e uma dedicação plena. E em todas as vezes ele repetiu a mesma coisa. É como se a gente estivesse diante de uma realidade em que, olha, eu preciso que você faça isso. Tá bom, Jesus, eu vou fazer. Aí Jesus vem e diz, olha, eu preciso que você faça isso. Na segunda vez a gente ouve já diferente. Mas por que Jesus está enfatizando tanto isso? Na terceira vez, é quase como Jesus olhasse nos olhos dele, segurasse ele e dissesse, eu preciso que você faça isso. Assim Deus faz conosco hoje, ao nos fazer ver a importância da comunhão dele com o Pai para a realização do pastoreio, da entrega. Por que dentro do contexto das leituras, vamos ver, principalmente dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura que ouvimos hoje, a alegria pela perseguição, a alegria por terem sido interpelados por causa do Evangelho, ou sofreram por causa do Evangelho. Essa realidade vai estar muito presente, seja na igreja primitiva, e que deveria estar presente também na nossa vivência como cristãos, como seres humanos no tempo de hoje, de abertura às perseguições e às dificuldades. Por quê? Porque sabemos que o amor de Deus no mundo hoje incomoda. O amor de Deus na vida cotidiana provoca um ser humano continuamente questionamentos daquilo que precisa ser restaurado, transformado e convertido no coração dele. Estamos aqui diante do altar do Senhor hoje para fazer uma experiência onde continuamente estamos sendo confrontados sobre qual o sentido da nossa vida. Vocês repararam que ultimamente, no tempo da Páscoa, refletimos, e inclusive no domingo passado também refletimos sobre isso, o Apocalipse de São João. Por que do Apocalipse de São João? O Apocalipse, que é um texto
extremamente escatológico, extremamente da vida após a morte, por que nós precisamos refletir sobre estas analogias apresentadas por São João? Porque precisamos compreender que temos um objetivo. Não podemos fazer igual aqueles que depois, que vamos observar quando chegarmos na liturgia da Ascensão do Senhor, que ficam olhando para o céu esperando Jesus voltar naquela hora. Não. O nosso objetivo agora, mais do que olhar para o mistério da glória e da misericórdia, é entender que esta igreja hoje se edifica e se realiza para poder anunciar o reino de Deus, que é na glória de Deus. Então nós nos preparamos para o céu, nos preparamos para estar na presença de Deus. E esse precisa ser o sentido da nossa vida de agora em diante. Não nos preparamos somente para o banquete que se realiza aqui no altar a cada missa dominical. Este ato é um ato de reparação diária ou semanal que me faz lembrar do ato grande de amor que Deus teve por mim, mas que me faz lembrar que Ele deu um sentido para a minha vida, que é a vida eterna. Por isso o Evangelho, a segunda leitura do Apocalipse de São João vai enfatizar: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Então não pense que para poder anunciar a boa nova do Senhor será um mar de rosas, será tudo muito fácil, tudo muito simples. Não. Quando nós estamos caminhando num processo de testemunho de um amor de Deus num mundo que já esqueceu do que é o verdadeiro amor, que não é um amor material, nem muito menos um amor sensorial. O amor de Deus é um amor que ultrapassa toda e qualquer instância da própria natureza humana. Talvez não seríamos verdadeiramente capazes de suportar tamanho amor que Deus tem por nós, mas nos esforçamos diariamente para podermos aproximarmos-nos desse amor e buscarmos intensamente com a nossa vida, que é cheia de misérias, cheia de dificuldades, cheia de barreiras, mas é esse amor que me impulsiona. Aonde São Tomás, de forma tão sublime, vai dizer que este amor é um motor imóvel que permanece continuamente estimulando, transformando, conduzindo e renovando o coração do homem para poder realmente alcançar aquilo que ele precisa alcançar. E o que todos nós precisamos alcançar? O que nós precisamos alcançar? Não. Mais ainda, o céu. Todos nós devemos alcançar o céu. Não tem outra dúvida, não tem outra resposta, não tem outro questionamento. O céu é a nossa meta. O céu é a nossa meta. Por isso, hoje, Jesus vai dizer para nós: as minhas ovelhas escutam minha voz. Ele não tem dúvida disso. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Então, diante desse mistério de amor, Jesus vem conduzir-nos Amém. Eu agradeço, senhora, mas eu posso continuar? Eu agradeço, senhora, mas eu posso continuar? Obrigado. Então, eu preciso entender, dentro da minha dinâmica, da minha busca do céu, como esse processo acontece. Será que eu entendo, dentro da minha vida, que Cristo me vê como uma ovelha que precisa ser cuidada? Eu conheço e elas me conhecem.
Jesus conhece a cada um individualmente. E esse conhecimento que Deus tem de cada um individualmente é o processo que nós vamos fazer para essa busca do céu. Por isso, eu dou-lhes a vida eterna. O evangelho de hoje poderia ser um evangelho longuíssimo, mas é um evangelho de nada mais, nada menos de 4 versículos do evangelho de João. Por quê? Porque nestas poucas palavras, Jesus manifesta o absoluto de amor que Ele tem por nós, e que Ele tem pelo Pai, e que Ele quer que nós sejamos capazes de fazermos essa experiência profunda do amor de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, ninguém vai arrancar as ovelhas da mão de Jesus Cristo. Jesus dá a vida por nós. Ele luta por nós. Mas Ele só vai fazer isso se nós formos capazes de entregar verdadeiramente o nosso coração a Deus. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. Então não podemos ter a pretensão de achar que somos melhores do que ninguém. Cada um desenvolve o seu papel no corpo místico da igreja, e esta é a grande riqueza da vida cristã, da vida humana. Esta é a grande riqueza. Se eu hoje compreendo em que a festa que eu celebro hoje, do Domingo do Bom Pastor, é uma festa que me faz entender que a autoridade é serviço, que o reconhecimento do amor de Deus é plenitude, eu vou entender a dinâmica que a própria sociedade desconstruiu, que cada vez mais precisamos restaurar. Eu busco na autoridade aquilo que eu preciso completar no meu amor a Cristo. E o que é isso senão o conhecimento de Jesus Cristo? Por isso o pastor, ele cuida das ovelhas, conduzindo-as para o seu redil, conduzindo-as para a verdade. Então, irmãos e irmãs, Cristo se entrega plenamente por nós. E é aí que precisamos cada vez mais não ter medo, confiar na ação de Deus e deixar Deus realizar o seu plano de amor em nós. Hoje celebramos também o Dia das Mães. O Dia das Mães é um dia que precisamos compreender que esse valor está muito ligado e intrínseco à expressão amorosa de Cristo através da mulher que assume o seu papel na edificação da humanidade. Assim como um pai de família, a mãe de família tem também a autoridade de receber os 3 munos essenciais do serviço. Assim como o pai, a mãe tem que governar, ensinar e santificar. A mãe, ela faz o mesmo papel que o pai. E o que diferencia-os? Por que está tão ligada a figura do pai, a questão do trabalho, e da mãe, o pai, o governo na sociedade, e a mãe, o governo familiar, o governo doméstico? Não é porque é obrigação da mãe cuidar da casa, não. A casa é comum, é obrigação de todos cuidarem da casa. Assim como a sociedade tem a sua casa comum do governo, que também é papel de todo. Então, se a gente ficar brigando, porque a mulher tem que ter o seu papel na política, o homem tem que ter o seu papel dentro da casa, isso está muito bem definido pelo próprio munus do sacramento matrimonial. Homem e mulher são chamados a governar, educar e santificar. Esse é o papel da família. Agora, o que vai diferenciar do homem e da mulher é algo que o próprio Deus nos ajuda a perceber através da realidade daquilo que se perdeu por consequência do pecado original.
Porque é próprio do homem a força, a capacidade de usar do seu potencial para arar a terra, para cuidar. Então, por isso, está muito ligada à figura do homem, esse cuidado de produzir para cuidar. Por quê? Porque ele é mais importante. O homem trabalhar é mais importante do que a mulher trabalhar? Não. Porque se a gente for parar para pensar, a mulher recebeu na sua genealogia o tesouro mais precioso, que é gestar. Então, na distinção dos papéis, a própria sociedade edificou a importância da mulher no cuidado da educação do filho, no cuidado da casa. Para quê? Para que quando o homem que sai para o trabalho braçal, que hoje esse trabalho braçal vem se transmutando cada vez mais, porque você pode trabalhar hoje até sentado num computador sem muito esforço. Por isso, acabou-se a construção da evolução tecnológica, acabou gerando, então o trabalho que o homem faz é insignificante, o da mulher, ou coloca a mulher de forma insignificante. Então, esse confronto de atividades sedentárias ou atividades físicas foram se confrontando. E aí, por isso que existe esse duelo hoje na sociedade sobre o valor do papel da mulher, do papel do homem. Aquilo que o homem faz é sedentário, não é? Cada vez mais achamos mais fácil atingir algumas realidades por questões de uma sociedade capitalista. E, não, eu vou alcançar o meu grau de formação ao ponto que eu possa receber tanto e não ter esforço. E isso foi construindo na própria história da humanidade o conceito de que o que valoriza o ser humano não é mais a sua dignidade de gênero, mas a sua dignidade do quanto eu posso captar recursos ou não. E aí a mulher ela não capta recursos, então ela é humilhada. Quem mais humilhou a própria mulher foi a sociedade. Porque a igreja sempre amou e valorizou o próprio Cristo. Não tinha só discípulos ao seu lado. Ele tinha mulheres, santas mulheres, que o fortalecia na oração, no cuidado. E vamos ver isso em toda a leitura da salvação. Então, ao celebrarmos hoje o Dia das Mães, esse valor é um valor que está muito ligado, e por isso a mídia acaba ganhando espaço, que a mãe está ligada à maternidade, e por isso é uma festa que acaba se tornando ainda mais emocional e emotiva, né? Se a gente for ver o que são as propagandas dos Dias das Mães e o que são as propagandas dos Dias dos Pais, a das mães te emociona, te envolve, porque é próprio da mulher o cuidado ao valor da vida. Tem coisas que a mulher faz que eu como homem não faria nunca, se eu fosse pai, porque não é próprio da minha natureza. Mas, porque eu não respeito, não, respeito, e vou dar toda a dignidade à mulher para poder ela realizar o seu papel. E aí que está a grandiosidade de ser uma só carne na vida conjugal. Então, hoje, ao celebrarmos o Dia das Mães, estamos trabalhando no nosso coração esta gestação do valor essencial do ser humano, que está muito ligado a Maria, que cuidou de Jesus. Assim, no dia a dia, José saía para trabalhar para que Maria não lhe faltasse nada. Então, Maria é aquela que está ali, ensinando a Jesus, formando Jesus. E hoje, ao celebrarmos o Dia das Mães, o que precisamos olhar mais do que as realidades de que se as nossas mães são dignas ou indignas,
Se formos olharmos assim, seremos juízes e não verdadeiros cristãos. Qual é o termômetro da nossa ação? O amor. Então, por isso, precisamos olhar para nossas mães com amor. Por que elas chegaram à situação de que estão hoje? Por que minha mãe teve que fazer o que fez para poder eu estar hoje aqui? Coisas boas, coisas ruins. Todas as escolhas foram consequências de um querer que é próprio da natureza da mulher, querer um bem maior. E vivemos numa sociedade que está destruindo e descaracterizando esse valor maior, achando que o verdadeiro valor está no prazer. Não está. O verdadeiro valor, Cristo nos ensinou e nos reforça hoje, está no amor. E concluindo, quero levá-los a entender isso. O Domingo do Bom Pastor, ele se harmoniza perfeitamente com este Dia das Mães, justamente porque, não porque o padre, ou o bispo, ou as autoridades da igreja sejam como mães. Se formos pensarmos no conceito do munus, são iguais. Mas o cuidado que nós devemos ter é um cuidado em que, mais do que uma realidade onde é importante eu caracterizar o gênero, eu preciso hoje retomar no meu coração qual é o verdadeiro valor do amor na vida da igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, em que este amor está se perdendo por causa de realidades acidentais. Medos, defesas de valores que são valores perecíveis. Precisamos resgatar o valor primordial da nossa vida. O quanto eu sou capaz de olhar para o outro e amar. O quanto eu sou capaz de olhar para o outro e perceber que ele é digno de ser amado. Pode estar ele na pior das situações, pode estar na melhor das situações. Eu já falei que eu gosto muito de uma frase, que ninguém tem tanto que não tenha nada para receber, e ninguém tem tão pouco que não tenha nada para dar. Isso não está ligado a uma realidade meramente material. Está ligado a uma realidade da essência do ser humano. O que eu tenho para dar ao meu próximo? Eu não tenho nada. Revisa a sua essência. A sua essência. Porque isso ninguém vai poder fazer por você. Você só vai assumir o seu papel, o seu valor, quando você, dentro do seu coração, entender que você é amado por Deus. E é isso que Jesus quer dizer. Assim como Ele e o Pai são um, meu Pai me deu essas ovelhas, e é maior de todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. O que faz Ele e o Pai serem um? O amor. E é exatamente esse amor que vai relacionar tudo isso no conjunto da vida da igreja. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor hoje que nos ensine a amar verdadeiramente no valor daquilo que Cristo nos chama a viver, hoje e sempre.